Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia, na presença poderosa do Senhor aqui com vocês, no canal Reino em Pauta, que tem uma palavra todos os dias. Glória a Deus pela sua vida, por estar nos acompanhando em mais esse tanto de revelação, de mensagem, de palavra, tá bom? Queridos, nós estamos falando sobre a revelação da imagem e as 70 semanas de Daniel. Esse é o tema que nós estamos falando nestes dias, meus amados irmãos. E esta é a segunda mensagem. Eu terminei a primeira mensagem sobre esse tema falando da edificação de Deus, a diferença da edificação de Deus e a edificação do homem. Nimrod edificou Babel, usou tijolos para edificar Babel. Né? E Deus, ele usa o quê? A pedra, porque Deus usa o próprio Deus para edificar a sua casa. Olha só, a administração de Deus tem esse selo. Deus usa a si próprio, que é a pedra, tá? Para edificar a sua casa. Então eu quero que você, irmãos, sinta neste momento propriedade exclusiva de Deus, porque você é edificado pela pedra e é esculpido pela pedra. Aleluia. A pedra, irmãos, edifica você como pedra, tá? Porque somos um com ele, e aí ele faz realmente um trabalho nessa pedra. Essa é a administração de Deus em sua casa. Esta é a economia de Deus. Ele está trabalhando em mim e você. Então, nós podemos colocar uma frase bem grande assim, dizendo: eu estou em construção. Todos os dias nós estamos em construção, né? Portanto, a edificação de Deus é feita com pedras, enquanto a edificação de Satanás é feita com tijolos. Enquanto a edificação de Deus diz implantar a economia de Deus e crescer e chegar ao seu ápice, que é a constituição da Nova Jerusalém, olha aquilo, que tremendo, né? Deus, ele pega o homem do nada e faz do homem uma casa. Depois ele pega essa casa e faz dessa casa uma cidade, porque ele multiplica essa casa. Então, uma cidade começa com uma casa, depois com 10, com 1.000, com 5.000, 50.000, até chegar então a uma cidade. Esse é o plano de Deus em sua economia. É edificar você como casa, te levantar como igreja, tá? Que é a casa de Deus, o tabernáculo de Deus. E então, com muitos tabernáculos, nós já temos uma cidade. Então, o ápice, irmãos, da edificação de Deus é a sua cidade. A cidade santa, que diz Apocalipse, aliás, já preguei sobre isso esses dias, que desce do céu. Lembra dessa mensagem? Que tremendo, né? Então, amados irmãos, a edificação de Satanás é o quê? Engrandecer o ego humano e manifestar a sua independência de Deus. O homem, portanto, rejeitou o nome de Deus e assim, rejeitando-o, isso ofendeu a Deus em extremo. Então o Senhor veio e confundiu a linguagem dos homens para que um não entendesse a linguagem do outro. Essa foi a recompensa que Nimrod teve ao construir a Torre de Babel. Quem se lembra disso? Quando eles começaram a construir, Deus olhou e disse: como isso? O homem quer chegar a mim construindo com edificação através de tijolos? Como isso? Não é com tijolos que o homem chega a Deus. Não é com a construção dessa forma que o homem chega a Deus. O homem chega a Deus quando o próprio Deus o constitui através da pedra, que é a vida do próprio Deus. Você consegue entender isso? Você consegue compreender a profundidade disso? Você consegue assimilar o quão importante você é na economia de Deus, na visão de Deus, no propósito de Deus? Então, tenha um entendimento rápido comigo, então. Quem somos todos aqueles que creem em Deus? Nós somos, irmãos, o instrumento de Deus nessa terra, em sua economia. É através desse instrumento que Deus trabalha na sua economia. O país tem uma economia e o país trabalha, irmãos, impostos, administrações aqui e ali, então o país consegue girar. Como Deus prossegue a sua economia? Usando quem? O seu instrumento, que é a igreja. É lindo isso, é maravilhoso isso. Agora, precisamos aqui ir falando o que acontece com o homem. Como aconteceu com Nimrod, e Deus teve que confundir a língua,
o povo não se entendia mais, a construção só parou porque tudo ficou confuso. Meus amados, eu quero dizer uma coisa para você. Existem coisas que acontecem nos nossos dias que eu entendo que é o próprio Deus confundindo. É o próprio Deus confundindo. Porque o homem quer entender as coisas naturalmente. O homem, irmãos, ele quer dar um passo natural na vida dele e entender Deus e estudar Deus de forma natural. E isso nós sabemos que é totalmente impossível. Nós dependemos de Deus, carecemos de Deus, precisamos de Deus para que aconteça. Precisamos do trabalho, do tratar, da ministração, precisamos da presença de Deus, da palavra de Deus, do Espírito de Deus, da unção de Deus, precisamos de Deus. E então, assim sendo, amados, a edificação acontece, mas o homem está sempre querendo que o seu ego apareça. Nimrod queria dizer, eu sou Nimrod. Eu construí uma torre, eu construí uma cidade. Aliás, os homens do passado sempre construíam cidades ou torres ou alguma coisa, né? Em seu nome. Em seu nome. Por exemplo, Constantino de Roma, irmãos, ele construiu uma cidade. E a cidade chamava Constantinopla, que é exatamente por causa do nome Constantino. Então o homem, ele se sente feliz, amados irmãos, quando o seu ego é massageado, entendeu? O seu ego é massageado e o homem se sente, então, feliz, né? O homem se sente feliz porque o seu ego fica aí todo sendo massageado. Agora, a edificação de Deus, na edificação de Deus, o ego precisa ir para o lugar dele. O ego precisa ficar quietinho, convertido, rendido, porque esta é a vontade de Deus. E assim, amados, quando Deus confundiu a língua dos homens, porque é isso que Deus faz para o homem que quer se levantar e ser glorificado, assim, o que aconteceu? Houve um dispersar, e os homens se dispersaram pela superfície da terra, e assim surgiram o quê? As nações. Então você entende por que hoje nós temos nações, cada nação com uma língua. Não é interessante, né? Poderia ser uma língua só no mundo, não poderia? Não seria mais fácil? Seria mais tranquilo? Mas hoje a língua passou a ser até regional, né? Existem, aqui no Brasil, por exemplo, se você pegar o sul e o norte, o linguajar é diferente. Na África, por exemplo, você vê lá, além da língua principal, você tem muitos dialetos. Hoje em dia é complicado. Na África eu tentei aprender um dialeto e aprendi algumas coisinhas daquele dialeto. Aí nós andamos uns 500 quilômetros, eu já vi uma outra língua. Eu falei, mas nós não estávamos aprendendo aquele dialeto? Aí o pastor falou, não, mas aqui já é outro dialeto. Então você imagine, para você caminhar 1.500 quilômetros, tem que aprender 5, 6 dialetos ali nos países da África. Gente, é assim. Por que aconteceu isso? Por causa da dureza do coração do homem, lá em Babel. Então Deus confundiu e fez então acontecer as nações. Com a origem em Babel, há 3 que se destacaram pelo envolvimento com o povo de Israel. Vamos lá, Egito, Assíria e Babilônia. Essas três nações são bem conhecidas, não é? Portanto, a grande imagem de Daniel 2 representam as nações. Vamos lá. Então, se você continuar lendo o capítulo 2, você vai ver o que aconteceu. E eu pretendo depois prosseguir lá um pouco para que você veja a grandeza de Deus na vida de um homem de Deus. Ninguém conseguiu interpretar, todos estavam condenados à morte. Aí, o que acontece? Mandaram chamar Daniel. É interessante que está escrito que mandaram chamar Daniel. Por que se lembraram de Daniel agora? Porque todos estavam destinados a morrer. Todos os astrólogos, todos os sábios, todos os adivinhos, eles iam morrer. Mas agora vem Daniel. Daniel, amados irmãos, era homem de Deus. Daniel servia a Deus. E Deus tinha um plano na vida de Daniel. Assim como na minha e na sua vida, assim como eu e você, Deus tem um plano, um propósito, uma visão, uma revelação. E Deus está querendo usar homens e mulheres nos nossos dias, como usou Daniel naqueles dias. Babilônia ainda é muito forte em nossos dias. A Síria é muito forte em nossos dias. O Egito também. Então nós precisamos, irmãos, receber da parte de Deus tudo aquilo que Deus tem.
E Daniel decifrou a imagem, decifrou primeiro o sonho, depois o que significava. Oh, aleluia! A cabeça de ouro daquela imagem representa o quê? A Babilônia de Nabucodonosor. Olha só. O peito e os braços de prata representam o Império Medo-Persa. O ventre e os quadris de bronze representam o Império Grego-Macedônico. Olha só. As pernas de ferro representam o Império Romano. As pernas de ferro representam o Império Romano. Hoje, onde nós estamos? Estamos nos pés, perto dos dedos dos pés, que são a parte de ferro, em parte barro e ferro. O ferro é duro e simboliza o quê? Um governo autoritário, enquanto o barro é mole, representando um governo fraco. Isso descreve a situação dos países de hoje, que são em parte de ferro e em parte de barro. Ó Senhor Jesus! Olha a revelação, né, da estátua. Então, era uma grande estátua de um homem, agora você vai, então, Daniel foi trazendo as revelações. Hoje nós temos quantos países hoje, fraquinhos, né? Quinto, sexto, sétimo, oitava posição, né, no ranking mundial. Mas onde fica a revelação da igreja em toda essa história? Como eu disse que hoje nós estamos nos pés, nos dedos ali nessa região, precisamos entender também onde estamos como igreja. E é isso que eu vou falar na próxima reflexão. Agora, ore comigo. Deus, muito obrigado. Fica conosco e abençoe os meus irmãos que estão comigo através aqui dessa reflexão. Deus, ministra o coração de cada um, dá um dia de paz, de alegria a todos os santos. Pai, nós oramos e agradecemos a Ti por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica comigo, porque amanhã nós vamos saber onde estamos e o que está acontecendo, o que aconteceu e o que está acontecendo. Um beijo no coração e até amanhã.